nosso companheiro Paulo Márcio, trabalhador desta casa, e que vai continuar na tarefa de nos apresentar um dos vultos que estamos trabalhando no mês de outubro. Esses grandes vultos do Espiritismo que contribuíram muito no seu aspecto filosófico, moral, científico, enfim, fazendo com que a doutrina dos Espíritos pudesse ganhar um corpo verdadeiramente trabalhado. Então, o nosso companheiro Paulo Márcio vai falar Meimei e a mediunidade clarividente. Tá? A gente sabe que os espíritos encarnados, eles vêm com determinados compromissos, vêm com suas faculdades mediúnicas. Então, essa foi uma daquelas que, na verdade, passou e deixou seu rastro nesse aspecto, mas o nosso companheiro Paulo vai trazer essa advertência para que nós possamos guardar em nossos corações. Então, nós lembramos, como sempre, das nossas atividades construídas durante a semana nesta casa. Dia de hoje, com as nossas doutrinárias presenciais e online, através do Instagram, que agora algumas pessoas começam a acompanhar. Dia de terça-feira, 9 horas da manhã, também a nossa doutrinária exclusivamente presencial, não tem transmissão. Dia de terça-feira, nós temos os grupos de estudos, às 19 horas, também com o autodescobrimento. Quarta-feira, o tratamento espiritual, chamando atendimento fraterno. Começamos à tarde, vamos até à noite. Na quinta-feira, retomamos o nosso estudo da mediunidade com os médiuns mais antigos, às 19 horas. Sexta-feira, nós temos a doutrinária exclusivamente online, pelo Instagram. E no sábado começamos às 8 horas com os grupos de estudo, de iniciação da mediunidade, e às 10 horas começamos a evangelização para criança e para adulto. Então, a gente já viu, e aí pensa que acabou, não, porque domingo ainda tem grupo de estudo do ESD, às 9 horas da manhã. Então, nós temos uma atividade bem construída durante a semana, e em determinados momentos, alguns outros eventos, no fim da semana, que favorecem a aptidão doutrinária nesta casa, a aptidão espírita doutrinária. Vamos fazer a nossa rogativa ao Divino Mestre Jesus, rogando-te, Senhor, a nos envolver na sua atmosfera de paz, de harmonia e serenidade. Fazendo assim que nós ampliemos as nossas percepções, ó Mestre, para que possamos beber na fonte inesgotável desta doutrina, através dos valores, dos estudos que o nosso irmão Paulo Márcio irá nos trazer. A quem pedimos possa os benfeitores espirituais em teu nome o auxiliar nos estudos que fizeram. Assim, Senhor Mestre Jesus, possa a sua manifestação de amor se fazer no nosso coração, levando esperança aos desesperançosos, levando paz àqueles que andam em conflitos, Senhor, e a alegria àqueles que andam tristes. É em teu nome, Mestre,
Ligado a esses benfeitores amigos, que nós te pedimos licença para darmos início à nossa atividade doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Assim vamos passar a palavra ao nosso irmão Paulo Márcio, que terá até as 20h20 para concluir o seu trabalho. Boa noite a todos. O microfone. Bonito. Uma boa noite a todos. Espero que quem esteja online possa estar me ouvindo bem. Nós vamos dividir hoje a nossa atividade em 2 etapas. Primeiro, nós vamos conhecer o que vem a ser clarividência e depois nós vamos falar um pouco sobre o Meimei. Nós vamos aqui fazer biografia da companheira. Existem diversos sites na internet que vocês podem ler sobre a companheira. Mas vamos trazer alguns aspectos aqui relativo à mediunidade dela e por que essa mediunidade foi importante. Para o nosso trabalho, utilizamos a bibliografia do Livro dos Espíritos, da Emancipação da Alma, no capítulo 8, o Dicionário Michaelis, o site da União Espírita Mineira e luzepaz.org, que traz algumas informações sobre a companheira Meimei. Gostaria também, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, não aguardem o final, que às vezes não dá tempo, e dinamiza mais nossa tarefa de exposição. Como eu costumo sempre fazer, primeira coisa, vamos conceituar. Porque muitas vezes a gente utiliza as palavras, mas não lhe sabe o verdadeiro conceito. Então, o conceito de clarividência é que ver com clareza, que é ponderado, atilado, perscrutador, prudente, que tem agudeza de espírito, perspicaz. E o que nos interessa mais, faculdade que tem o médio de tomar conhecimento de fatos ou coisas sem a utilização dos sentidos. Isso é de fundamental importância. Capacidade de ver as coisas sem a utilização dos sentidos. Quais são os sentidos que nós temos? Auditivo, visão, paladar, olfato, tato. Então, os sentidos que ele está falando são os sentidos físicos. Audição, visão, olfato, paladar e tato. São os sentidos dos quais nós nos impressionamos com a matéria bruta. É assim que nós interagimos com o mundo, através desses sentidos. No capítulo 8 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E eu vou falar sobre a emancipação da alma e vocês vão entender o porquê. O que é que tem isso a ver com clarividência? Não. É uma resposta. Primeiro ele responde, depois ele justifica. Durante o sono, a alma repousa como o corpo, ou seja, nós, quando o nosso corpo físico adormece, nós não repousamos. Quem repousa é o corpo. Nós, seres imortais, não precisamos repousar.
O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. Não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, quando o nosso corpo repousa, nós vamos buscar o que é de interessante para nós. Seja a parte boa, seja a parte outra boa para outras pessoas. Porque o que é bom para mim pode ser ruim para o outro. O que é ruim para bom para um pode ser ruim para mim. Então nós vamos buscar aquilo que de fato nos interessa. Exemplo, uma pessoa como nós que estamos aqui em um centro espírita, assistindo palestra, procurando conhecimento para buscar elevação, ao nosso corpo repousar, podemos assistir palestras como essa, participar de cursos, de oficinas no mundo espiritual, para continuar ganhando conhecimentos necessários ao nosso desenvolvimento. Uma pessoa que está muito enraivada com a outra, tem sentimentos muito negativos para outra pessoa, quando ela deixa o corpo, ela vai atrás desta pessoa, para externalizar aquilo que ela sente. Então, todos nós vamos buscar aquilo que de fato nos interessa. E muitas vezes esse interesse não é um interesse consciente. Muitas vezes esse interesse está enraizado no nosso inconsciente, que molda as nossas percepções, as nossas interações, e muitas vezes nem percebemos. Segundo ponto importante que Kardec traz: como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Ou seja, já sabemos e saímos, mas que liberdade vem a ser essa? Pelos sonhos, quando o corpo repousa, acredita-o, tem um espírito mais faculdades do que no estado de vigília, ou seja, nós temos mais possibilidades do que quando estamos acordados. Porque nos desembaraçamos um pouco do nosso corpo. Observação, não se rompe os laços. Porque se romper os laços, nós desencarnamos. Mas esses laços se afrouxam, se tornam mais tênues. E nesse processo nós ganhamos mais faculdades. Lembra-se do passado e algumas vezes prever o futuro. Adquire maior potência e pode se pôr em comunicação com outros espíritos, quer neste mundo, quer no outro. Então, esta liberdade que nós possuímos durante o sono nos permite lembrar do passado e, às vezes, prever até o futuro. Quem aqui já teve sonhos premonitórios? Só um? Já teve ali, já teve aqui, já teve ali. Ou seja, são faculdades nossas, possibilidade que nós temos de ver além dos sentidos físicos. Lembrando que o futuro ele não está determinado. A gente viu algo que pode acontecer no futuro? Pode. Se for diretamente ligado a você, e você não mudar nada das suas atitudes, não mudar nenhum aspecto da sua vida, provavelmente aquele futuro que você viu vai acontecer. Porque você não está mudando a sua linha de
conduta. Mas o livre-arbítrio ele é dinâmico, ou seja, se eu mudo atitudes, se eu faço coisas diferentes, aquele possível futuro que eu vi, ele pode não mais se realizar. Vocês já perceberam que todo ano se faz várias previsões? Quantas dessas de fato acontecem? Muito poucas, porque o futuro é dinâmico. Ele está sendo construído exatamente agora. Porque se o futuro fosse pré-determinado, qual o sentido então da gente estar aqui labutando dia a dia para se melhorar? Nenhum. Nosso futuro já estava fixado. A emancipação da alma se verifica às vezes no estado de vigília. Olha, nós falamos até agora estado do sono. O corpo dormiu, a gente se libertou, afrouxou os laços e aí a gente teve contato com o nosso passado ou com o nosso futuro. Mas aí os espíritos vêm e dizem, olha, pode acontecer no estado de vigília. Você está acordado e tem um processo de emancipação da sua alma. Por isso que é uma faculdade mediúnica. Você pode ter uma emancipação da alma em vigília. E produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista. Kardec chama de segunda vista, ora ele chama de clarividência, ora de dupla vista, mas é a mesma coisa. Que é a faculdade, graças à qual quem a possui vê, ouve, sente além dos sentidos humanos, percebe o que existia, até onde estende a alma e a sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária comum, e por uma espécie de miragem. Então, na sua tela mental, ele começa a vislumbrar coisas, lugares, situações, das quais ele não está vendo pelos sentidos físicos. É muito mais além. Em algumas situações ele se percebe no ambiente, sente o cheiro, ouve sons, porque a clarividência ou a segunda vista faz uma imersão nessas visualizações. Esta é a maior diferença, que eu sei que vão me perguntar, da mediunidade de vidência. A clarividência é muito mais aprofundada, muito mais detalhada do que a vidência. Certo? Então é muito importante isso para o que a gente vê mais tarde. Então a clarividência pode ocorrer através de uma emancipação consciente. Existem médiuns que se concentram feito os olhos, e ele pode estar narrando o que ele está vendo em um lugar totalmente distinto do nosso presente. Ele pode estar narrando uma história que ele participou, ou esteja vendo, ou pode estar vendo, inclusive, o futuro. Um dos maiores médiuns que nós conhecemos tinha esta capacidade. Alguém sabe me dizer o nome dele? Francisco Cândido Xavier. Ele era clarividente. Além de muitas outras faculdades que ele possuía, ele era clarividente. Chico Xavier, sim, faleceu em 1994, quando o Brasil foi pentacampeão mundial. E ele disse: eu vou desencarnar no dia que o povo brasileiro esteja muito feliz. Ou seja, a espiritualidade amiga aproveitou aquele momento para Chico sair do corpo com tranquilidade.
para que a gente não ficasse tentando retê-lo no corpo. Então ele, foi como uma pluma, ao encontro de Jesus. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado. O olhar apresenta alguma coisa de vago. Ele olha sem ver. Toda a sua fisionomia reflete como exaltação. Nota-se que os órgãos vitais se conservam alheios ao fenômeno, pelo fato de a visão persistir, malgrado a eclusão dos seus olhos. Ou seja, mesmo que ele feche o olho, ele continua vendo as imagens. Então, quando esse fenômeno ocorre, a pessoa fica meio que estática, olhar perdido, longe, porque a atividade mental, que é do espírito, está focada em um outro momento do tempo. Então, naturalmente, o corpo vai sentir a ausência, entre aspas, da atividade do espírito. Vocês já perceberam que vocês estão com sono? Se você tiver em pé, você... Sabe por que isso acontece? A gente querendo sair. Nosso corpo não se sustenta sem a gente. Então, toda vez que a gente estiver no sofá e dá aquelas cabeçadas, é a gente querendo sair. Porque, como eu disse, lembra lá no conceito? Relaxam-se a ligação do corpo com o perispírito e a gente vai saindo. Então, no caso da vigília, do processo de emancipação, o indivíduo está sentado, o corpo vai o quê? Relaxar, o espírito vai ter o fenômeno, o que acontece? A sua atividade mental vai decair. Você pode chamar a pessoa e talvez ela não lhe ouça, porque sua concentração está em outro local. E a depender da intensidade do fenômeno, ele não vai lhe ouvir mesmo. Ele vai estar imerso, mergulhado naquela visão que ele está tendo. Alguma dúvida até aí? Alguém gostaria de perguntar algo? Então vamos continuar. Aos dotados dessa faculdade, ela se afigura tão natural como a que todos temos de ver. Consideram-na um atributo de seus próprios seres, que nada lhes parece excepcional. De ordinário, o esquecimento se segue a essa lucidez passageira, cuja lembrança, tornando-se cada vez mais vaga, acaba por desaparecer como a de um sonho. Ou seja, não é permanente. O médium que tem essa experiência, nós às vezes sonhamos, acordamos com aquele sonho vívido, ao longo do dia ele vai lentamente se tornando vago, até o momento que você não vai se recordar mais. Então, com o fenômeno de clarividência, é o mesmo processo. Porque não seria também saudável para um médium olhar para uma pessoa, por exemplo, lhe devassar a vida, e isso ficar preso nessas reminiscências, essas lembranças para com ele. Muitas vezes, esses fenômenos ocorrem com fim útil, seja para o médium entender aquele processo daquela pessoa, seja para ajudá-lo de alguma forma, e que não necessariamente seja dizer a ele o que está vendo. Porque se você tem esta capacidade e olha para uma pessoa, entende por que hoje ela está passando por situação A, B ou C,
porque você lhe viu o passado, você pode ajudá-la aconselhando-a de uma melhor maneira, até mesmo dando-lhe compreensão, dando-lhe empatia. Não necessariamente um medianeiro, ele precisa relatar ao outro tudo que ele está vendo. Lembre-se, Deus nos deu esquecimento do passado, motivo muito bom, para que a gente não fique recordando as atividades e as atitudes ruins que nós tomamos na vida. Esse arcabouço já está no nosso inconsciente, já molda as nossas atitudes atuais. Porque apesar da gente não se lembrar, somos o mesmo ser. Não temos milhões de vidas, temos uma vida só. O que temos são encarnações e personalidades diferentes ao longo do tempo, mas somos o mesmo ser. Então nada está perdido, apenas Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, nos fez esquecer para que a gente recomece. Tenha melhores possibilidades de acertar, de corrigir aquilo que no nosso íntimo nós sabemos que não está bom, que não está legal. Então, essas reminiscências, seja que o próprio médium esteja inserido, seja que ele esteja visualizando e vislumbrando de uma outra pessoa, não tem o fim de saciar a curiosidade dele. O fim é para ser útil. A mediunidade é para um fim útil. Se pegamos a faculdade mediúnica e no seu exercício a utilizamos para as coisas fúteis ou as coisas más, talvez no futuro eu queira ter mediunidade e não tenha, por malbaratar a faculdade do momento. Assim como todas as outras faculdades que nós possuímos. O mau uso, o menosprezo, pode nos faltar no futuro. Entenderam? Então é importante sabermos avaliar todas as situações que estamos inseridos na vida. Porque Deus coloca todos os recursos à nossa disposição para a gente evoluir. Por mais que neste momento estejamos em sofrimento, não faltam os recursos da providência divina para sairmos dele. Basta sabermos procurar. E assim se cumpre aquilo que Jesus disse. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tiver olhos de ver, que veja. Não faltam apoio da providência divina. E agora nós vamos falar, já fazendo essa breve introdução, de Meimei. Irma de Castro Rocha, é o seu nome de batismo, nasceu na cidade de Mateus Leme, Minas Gerais. Perceberam como reencarnou em Minas Gerais um grande número de espíritos com uma missão, um comprometimento significativo para o espiritismo brasileiro? Perceberam que muitas obras nasceu em Minas, numa cidade, em Minas em outras, e assim acontece. Muitas vezes, grandes vultos que participam da mesma equipe espiritual combinam de reencarnar juntos, e às vezes em áreas próximas, e naturalmente o magnetismo vão os
aproximando. Quem lê o livro Brasil, Pátria do Mundo, Coração do Evangelho, vai se recordar da passagem que Jesus chama Ismael, para que Ismael governe a terra do cruzeiro. Na época não tinha nome ainda, era a terra do cruzeiro. E disse que Ismael, para que ele aceitasse essa missão, de aqui ele acolher espíritos vindos da Europa, da África, da Ásia, sobre a égide do Evangelho. E assim Ismael aceita a missão e reúne uma grande equipe de espíritos comprometidos com o bem para reencarnar e trazer a esses espíritos que vinham de diversas partes do globo sobre a árvore do Evangelho de Jesus, para trazer o consolo, o esclarecimento, a esperança. Então, vários espíritos de renome aqui reencarnaram. Então, Meimei era filha de um agente ferroviário, Adolfo Castro, e de Mariana Castro. Teve 4 irmãos, Carmen, Ruth, Danilo e Alaide. Aos 2 anos de idade, sua família transferiu-se para Itaúna, Minas Gerais. E aos 5, ficou órfão de pai. Detalhe, Irma de Castro não era espírita. Ela era católica. Foi criada dentro do catolicismo. E depois vocês vão entender por que essa informação é importante. Para dirimir também algumas dúvidas. Certo? Eu vou resumir aqui a questão da biografia. Como eu disse, tem sites, vários sites que vocês podem pesquisar mais a fundo. Mas o que nos importa? Na flor dos seus 17 anos, Irma de Castro tornou-se uma bela morena clara, alta e com 1,70 m de altura, cabelos negros, ondulados e compridos, grandes olhos negros, bastante expressivos e vivazes. Aos 20 anos, mudou-se com a irmã Laíde para Belo Horizonte, onde conheceu Arnaldo Rocha, então ateu, de quem se tornou grande amiga e no futuro esposa. Então, ela casou com Arnaldo Rocha, que era ateu. Não tinha nenhuma vinculação com a religião. Vou chegar lá. Olha ele aí. O apelido. A carinhosa expressão familiar foi adotada pelo casal Arnaldo Rocha e Irma de Castro Rocha, a partir da leitura que fizeram do livro Momentos de Pequim, do escritor sino-americano Li Yuten. Sino quer dizer chinês. Ele era chinês-americano. Ao final do livro, encontraram o significado para um verbete, Meimei, noiva querida ou a bem-amada, que a irmã Ruth preferia adaptar para amor puro. Este apelido ficara em segredo entre o casal, mas após o desencarne da esposa, esta passa a tratar seu ex-consorte por meu Meimei. Então é assim que ela é conhecida hoje, no meio espírita, por Meimei, que significa noiva querida, a bem-amada ou amor puro. Meimei tinha... Agora... Meimei tinha a mediunidade clarividente. É logo uma afirmativa, não deixa dúvidas. Sempre que se fala dela, Meimei tinha a mediunidade de clarividência. Conversava com espíritos
e relembrava as cenas do passado. Segundo Arnaldo Rocha, era comum vê-la, por exemplo, lendo um livro e, de repente, ficar com o olhar perdido no tempo. Nesses instantes, Arnaldo olhava de lado e pensava, está delirando. Algumas vezes ela afirmava, Naldinho, vejo cenas e nós estamos dentro delas. Aconteceu em determinada época na cidade tal. Arnaldo, à época materialista, não sabemos lidar com esses assuntos, cortava o diálogo afirmando, deixe isso de lado, pois quem morre deixa de existir. Olha aqui porque é importante a gente estudar Kardec, olhar perdido no tempo. Então a gente estudou que é uma característica dos médiuns clarividentes ficar em processo estático, muitas vezes, quando o fenômeno está ocorrendo. Não é que ela não esteja presente, é que no momento toda a atenção dela está naquela visão, naquela imersão dela. E o esposo não sabia como reagir. Deixa isso de lado, quem morre deixa de existir, está delirando. O que é que isso nos remete? Quantos médiuns passam exatamente a mesma coisa nos dias de hoje? Tem sua mediunidade aflorada no seu lar e a família não sabe como reagir e tem expressões deste teor e muitas vezes até pior. Está louca, é coisa da sua cabeça, porque a mediunidade ainda é um tabu. Mesmo em pleno século XXI, a mediunidade ainda é um tabu. Principalmente se for uma mediunidade que traga uma comunicação atormentada, seja uma comunicação de um espírito sofredor ou um cobrador. Normalmente, os familiares que não sabem lidar com essa situação, em vez de recorrer à prece, normalmente agravam